Oi, gente, eu aqui de novo, sou Adriano Realho, professor de teatro e teatropia. Eu vou estar trazendo aqui para vocês a segunda parte, o segundo vídeo do nosso processo, né? Como eu falei para vocês, o teatropia ele é presencial, ele é prático, ele depende muito disso, né? Então aqui nesses vídeos eu vou estar colocando para vocês mesmo as histórias que fizeram eu chegar até o teatropia, as experiências, os resultados que eu tenho, as pesquisas. E então, por isso que eu vou falar bastante, tá, gente? Então, por isso que eu vou estar aqui pra... Vocês vão me ouvir bastante, mas espero que vocês gostem, que vocês fiquem aí comigo. É muito legal esse processo, viu, gente, do teatropia. É um processo que ele não é só artístico. E segundo a Cláudia Feitoso Santana, e segundo estudos de neurologia, né, a emoção ela é diferente do sentimento. E é aqui que a gente vai falar sobre o que é interpretação de verdade, né, tanto para o ator quanto para a gente no dia a dia. Né? Geralmente a gente coloca as duas ações juntos, né, emoção e sentimento. Na verdade, a emoção são os sintomas físicos, são as reações do seu corpo. Como, por exemplo, um frio na barriga, uma pressão que cai ou sobe, o seu corpo tremer, palpitação no coração, nervoso, ânsia de vômito, dor muscular. Tudo isso são reações físicas no nosso corpo. Isso são as emoções. É quando reflete no nosso físico. E o sentimento, ele é a interpretação que você vai dar dessa emoção. Né? Então, a gente percebe nisso que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Porque nós estamos dando a interpretação para o que nós sentimos. Porque as mesmas manifestações do seu corpo, as mesmas sensações do seu corpo, a mesma emoção, ela pode ter fundamentos diferentes. Porque você pode estar tendo um ataque do coração e você vai ter os mesmos sintomas de tremedeira, pressão, do que de repente você levar um susto, por exemplo, né? Então as reações do corpo vão ser as mesmas, né? Os sintomas vão ser os mesmos, mas a interpretação é você que vai dar. Dando um exemplo bobo, um exemplo bem simples, você está na sua casa, alguém vem e te assusta. Aí você vai ter uma reação a esse susto. A hora que você assustar e olhar para a pessoa, se for uma pessoa desconhecida, você vai ter, né, um sentimento. Se for uma pessoa que você tem, que você gosta ou que você tem alguma ligação mais amorosa ou sentimental, você não vai interpretar esse sentimento com raiva ou com ódio, você já vai mudar, né? Então, mas só que os sintomas vão ser o mesmo. Alguém vai lá e te assusta. Dá o susto em você, seu coração vai acelerar, suas pernas vão bambear, você vai começar a suar, seu coração vai parecer que vai explodir ali dentro do seu peito. Mas a partir do momento que você olha e percebe o que te assustou, você interpreta o que você vai sentir, né? Então seus sintomas do corpo foram físicos. Mas agora, como que eu vou interpretar isso? Né? Então, de repente, se é uma pessoa que você gosta, teu cérebro e a tua mente, ela já vai estar condicionada pelo julgamento que você tem daquela pessoa. Então, você vai ter os sintomas do susto, mas assim que você vê ela, o sentimento que você vai ter, ela vai ser de acordo com a tua vontade. Agora, se você está ali e alguém que te assusta é uma pessoa que você não gosta, o sentimento que você vai escolher ter é o sentimento de acordo com o julgamento e a opinião que você tem daquela pessoa. Né? Ou se é um animal, ou sei lá o quê. Então, isso vem mostrar pra gente o quê? Que mesmo quando a gente está no teatro, que acontece muito, a gente trabalha as emoções, né? Que são os sintomas do corpo da personagem. A gente trabalha, a gente cria uma linha ali física daquele corpo e psicológico da personagem, e a gente vai desenvolvendo como ela tem que ser feita ali, né? As condições que ela vive e tudo mais. Mas o sentimento, aí a gente vai colocar esse sentimento, vai interpretar esse sentimento de acordo com as ações dessa personagem. Mas aí a gente está de fora, né? A gente está criando, a gente está observando as emoções e observando o sentimento que essa personagem pode ter sobre essas emoções. Mas quando parte para a gente não tem esse olhar de fora.
né? Como teria do diretor para com o ator ali, do próprio ator ou atriz com a personagem. No nosso caso, a gente traz isso para a nossa vida, né? O quanto nós somos responsáveis por esses sentimentos que nós criamos em qualquer situação, né? E a gente cria esse sentimento realmente de acordo com os nossos julgamentos, de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o nosso dia, com o nosso processo. Então, a teatropia faz com que você comece a ficar mais atento a isso, né? Que você não crie sentimentos e não interprete, né? Que seus sentimentos não interpretem essas emoções de forma de como realmente às vezes elas não são, né? Mas sim de realmente como elas são. Então, quando a gente vai estudar uma personagem, a gente vai analisar realmente como ela é e ver qual que é a interpretação desse sentimento para cada ocasião que ela vai passar. Então, isso traz para a gente pensamentos de que, às vezes, a gente coloca ou distribui a responsabilidade daquilo que a gente sente para outros. Ou para um problema que traz uma ação, uma reação, ou para a pessoa que trouxe aquela emoção para a gente e a gente automaticamente interpreta esse sentimento e coloca sobre a pessoa essa responsabilidade, quando na verdade é o nosso processo, do que a gente é feito que acaba conflitando com a interpretação que a gente vai ter da emoção, né? Então, na prática, isso no teatro, a gente vai trabalhando aos poucos. É claro que aqui eu estou falando para vocês de uma forma muito resumida e muito simplificada, né? Porque é nesse diário das aulas práticas e presenciais que a gente vai percebendo essas diferenças da emoção e do sentimento, né? E essa emoção e esse sentimento, dentro do Teatropia, eu trabalho de uma forma para que a gente vá buscar realmente esse verdadeiro sentimento, esse sentimento primordial, esse sentimento do que a gente é feito lá no começo, quando a gente nasce ainda, que não tem tanta influência do mundo, que não tem influência de conceitos, de valores, não tem influência de conceitos familiares, religiosos. É difícil, é claro, a gente buscar essa sensibilidade que a gente tinha lá antes de todas antes dessa formação toda, né, de caráter que a gente vai sendo formado. Mas isso, segundo a neurociência, segundo alguns estudos psicológicos e outros que tem por aí, a gente tem cada vez mais camuflado a nossa essência primordial, que é aquela primeira nossa. E a gente vai criando um mundo de ilusão em volta de nós mesmos e a gente acaba acreditando em tantos conceitos e tantas coisas que não são os valores daqueles que a gente tem quando a gente ainda não tem essa casca toda criada por tudo que nos é colocado. Por isso que entra também aquela questão que eu falo com vocês entre ser e estar. Né? Porque a gente se coloca como eu sou assim. Então, quando você se coloca eu sou assim, você está mostrando que essas camadas foram colocadas em cima de você e você se definiu. Né? Quando, na verdade, você está assim. Né? É como, por exemplo, e é interessante você pensar que isso é libertador. Porque quando você pensa nesse estado, que você pode escolher interpretar o seu sentimento, e que você está numa diferença entre estar e ser, dando um exemplo assim, por exemplo, se você está deprimido, isso não quer dizer que você é deprimido, né? E isso acaba sendo libertador, porque você estar com depressão não quer dizer que você é deprimido. Então, quando a gente se define ser alguma coisa, é onde a gente já rompe com todas as possibilidades de mudar. E o teatro e a teatropia, ele quer sempre propor isso, de você buscar sempre essa mudança, de você buscar essa evolução, né? O nosso cérebro tem partes que a gente não trabalha há milhões de anos, que depois que os processos cognitivos vão avançando, né, a gente tem chegado num tempo moderno que cada vez mais a nossa visão periférica tem fechado, a gente tem olhado mais para pontos específicos. E isso eu falo não só da visão real, essa da gente olhar, de estar vendo, mas das percepções que a gente vai se cegando e não vai percebendo o que está ao nosso redor. Então essa questão de emoção e sentimento e ser e estar é algo que é muito presente no Teatropia, né? Então a emoção são coisas que vão fazer no nosso corpo
que são reações mesmo patológicas aí, né? Que são reações que o nosso corpo traz. Mas a interpretação é você que vai dar, né, a essa emoção. E isso também é libertador, porque a gente acaba descobrindo que a gente pode sentir o que a gente quer, a gente pode interpretar do jeito que a gente quer. E a gente tem que olhar os valores. Eu estou sentindo isso, mas tem necessidade de eu sentir isso, interpretar essa emoção desse jeito, né? Ou não. Então, não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Mas é um processo que aos poucos a gente vai se percebendo, isso vai trazendo um conforto maior, um alívio maior, a criatividade aumenta. E principalmente para ator e para atriz, isso é importante, como eu já falei, para você entender esse processo da interpretação, né? Para vocês terem uma ideia, até que é bem simples, mas numa aula que eu estava dando de teatro também para crianças, eu ia falar sobre um país que era, como eu falei no outro vídeo, que era a Índia, né? Mas só que eles não sabiam exatamente onde ficava a Índia ou algo assim. Então eu pedi para a aula de teatro, eu pedi um mapa gigante para colocar na parede, pedi um globo e para poder falar para eles onde que ficava a Índia. Mas nesse processo do mapa, de colocar o mapa aberto e um globo lado, já causou uma emoção neles, eles já ficaram, né? E aí criou o quê? O sentimento que eles interpretaram ali para essa emoção foi de curiosidade, então eles queriam saber. Então, através de atributos visuais, eu fui trabalhando com eles essa definição de emoção e sentimento. Eles ficaram super empolgados, que é essa parte física, a emoção mesmo, mas aí eu foquei qual que seria a interpretação, que era a gente aprender ali sobre aonde ficava a Índia e tudo mais. E além disso, com o globo ali do lado e com esse mapa gigante na parede, eu pude colocar para eles também a questão em entender a sua proporção, entender a proporção das imagens, né? De como você vê o mapa aberto lá na parede e depois ele redondo num globo ali da mesa, né? Então isso também ajudou muito a eles perceberem essa questão dessa proporção também, de como às vezes a gente também cria emoções através das proporções de como a gente enxerga as coisas. E de como às vezes a gente não entende o processo das proporções, aonde as emoções são apresentadas e depois essa interpretação de sentimento ela fica sobrecarregada e às vezes a gente não sabe o caminho ali seguir. Né? Mesmo para a construção de uma personalidade de uma personagem, quando o ator ou a atriz está fazendo, ou a gente mesmo nos conceitos do nosso dia a dia, na busca ali do dia a dia. E quando eu falo assim, gente, eu aplico isso e falo da mesma forma para crianças, adolescentes, adultos, porque é isso que traz essa unificação de linguagem assim também, né? Dentro desses processos. Então essa questão da emoção e do sentimento, ela é muito importante para o nosso processo do teatropia, né? E também para você que está aí vendo, pensa sobre isso, essa questão de como você interpreta as suas emoções, né? Qual é o sentimento que você cria para essas emoções? Coisas com você mesmo, né? Então é legal a gente ir observando, mas como eu disse, isso não é algo fácil, isso precisa das aulas práticas também. E se Deus quiser a gente vai fazer essas aulas práticas, essas aulas, mas essa foi a segunda parte aí dos nossos vídeos. Então essa eu falei, a primeira lá que a gente foi de apresentar, que eu apresentei para vocês, essa segunda aqui do sentimento e emoção. E eu vou pedir para vocês então continuarem aí comigo para o próximo vídeo. Logo vai entrar o terceiro vídeo aí, que a gente vai falar da visão periférica, né? Então é muito legal você ficar para entender também bastante esse processo da visão periférica. E aí eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Não esqueçam, nós vamos fazer 8 vídeos, né, para poder explicar um pouquinho só do que é o teatropia. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo para a gente poder falar sobre a visão periférica. Ok? Abraço.